Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para o vídeo de número 2, tratando sobre a Revolução Francesa. Espero que você goste dessa matéria e que você curta bastante essa aula. Um forte abraço, vamos junto! Nós paramos na última aula, na parte onde teve a tomada da Bastilha. Depois disso, algumas medidas vão ser tomadas então, né? As leis civis serão elaboradas, porque os civis eram o que menos tinha privilégio nessa sociedade, né? A monarquia que tinha os privilégios maiores, então agora você vai ter a elaboração das leis civis. O clero vai ser reorganizado, né? Então eles vão passar como se funcionários do Estado. E essa riqueza toda que a Igreja Católica tinha, que era muito, ela vai ser usada então para superar essa crise econômica que estava muito forte, como nós já falamos também no vídeo anterior, tá bom? E aí, o que eles queriam, na verdade, era a formação, fim do absolutismo, né? Então foi criada uma Constituição que foi validada com a assinatura do rei Luís XVI. Esse rei, na verdade, ele estava dando uma despertinha. Ele assinou essa Constituição, na verdade, até ele se reorganizar para tentar tomar de novo as rédeas da situação a seu favor, né? Só que não deu muito certo. Em 1791, você vê que demora um pouquinho, né? Em 1789, a Revolução, né? A tomada da Bastilha. Então ele tenta fugir, só que ele foi reconhecido, foi capturado e ele vai ser julgado como sendo um traidor e o futuro dele e da sua esposa será então serem mortos, né? O povo foi bastante enfático, né, em lidar nesse que foi considerado então como um traidor da nação. Guilhotina, até porque era acusado de traição, tá? E até os principais líderes revolucionários eram Danton, Marat e Robespierre. Alguns deles vão ser mortos também no final, né? O lema deles era: é pela violência que se deve estabelecer a liberdade. O momento requer a organização do despotismo da liberdade para esmagar o despotismo dos reis. Né? Então eles se diziam como amigos do povo e deveriam usar toda a violência que fosse necessária para garantir então esta liberdade. Né? Nós temos um governo absolutista, temos uma tomada do poder, tentativa de uma monarquia constitucional, que agora não dá certo, e eles percebem então que essa maneira de governar não vai ser mais possível acontecer dessa maneira. Então em 1792 é proclamada a República, né? Então agora a França vai ter um período então como sendo uma república. Esse novo grupo que vai ter que governar agora, que parecia tão homogêneo, né, que lutaram juntos para tirar o absolutismo do poder, percebe-se que eles não são tão homogêneos assim, que algumas ideias não combinam, né? Então vai ter uma divisão já na Convenção Nacional, os três grupos vão se dividir, cada um vai ocupar um lugar, né, nessa organização dessa convenção. Jacobinos, girondinos e a planície, cada um vai sentar em um lugar, vai ter uma divisão entre esses grupos todos, que eram os revolucionários que lutaram para tirar o absolutismo. Fique atento a esse slide, né, procurando na sua apostila e grifa lá para você ficar bem firme na sua memória, né. Os girondinos, eles ocupavam o lado direito da sala de reuniões, eles eram os menos radicais e eles representavam o interesse da burguesia comercial e manufatureira, ou seja, os mais ricos da sociedade eram representados pelos girondinos. A planície ocupava o centro da sala, eles eram mais moderados e eles representavam o interesse da burguesia financeira, né? Esses aqui eram os mais neutros, digamos assim, né? Do lado esquerdo eram os jacobinos, eles eram os mais radicais, eles representavam a baixa e a pequena burguesia, o proletariado, tanto urbano quanto rural. Então eles representavam a parte mais empobrecida e que era um número cada vez maior, né? Então vamos destacar neles aí o Robespierre, que era o líder então desse movimento, e é este grupo dos jacobinos que vai fazer as ações mais radicais, digamos assim, né? Porque eles querem lutar para que a melhoria de vida então do maior número de pessoas possíveis, e eles representavam os mais pobres, como nós já falamos. Assim que esse povo tomou poder, né, eles vão tentar elaborar uma nova Constituição, né, para agora atender esse novo modelo que vai uma república, né, uma forte influência jacobina, e aí por conta da influência jacobina, você vai ter a execução do rei, como eu já falei, né, da esposa dele, e vai começar o início da chamada fase do terror, né, que era uma perseguição e morte àqueles que eram considerados traidores. A aristocracia vai reagir, até porque, né, com um pouquinho de medo do que vai acontecer, né, e os jacobinos vão reagir de maneira mais radical ainda, né, e vai se formar então um comitê de salvação pública e o tribunal revolucionário. Esse comitê deveria ter a finalidade de julgar esses possíveis traidores e tomar uma medida para que eles pudessem ser condenados, né? Vai ser o início chamado período do terror. Lista dos crimes então que levavam a pessoa a ser considerada traidora e que pudesse ir para a guilhotina, ó.
quem quisesse restaurar a monarquia, quem desacreditava da convenção, quem queria trair a república, quem abrigasse algum dos conspiradores, quem enganasse o povo, quem espalhasse falsas notícias. Gente, eram muitas coisas. Então, muitas pessoas foram mortas nessa guilhotina, né? Diz que até o autor dessa guilhotina, que é o Dr. Guilhotin, que procurou uma maneira, então, de ter uma morte mais rápida, né? Também foi condenado e morto nesse instrumento, né? Que eles faziam para acabar, então, com a vida dos considerados traidores. Os jacobinos, que eram os mais revolucionários, né, eles começam a ter problemas entre eles mesmos, né, então eles começam a brigar entre si e Robespierre condena Danton à morte. Então os dois que eram revolucionários e líderes da revolução juntos brigam entre si e um condena o outro à morte, né. Então esse crime da guilhotina, quando começou a afetar os próprios jacobinos, eles perceberam que tinham perdido um pouquinho, né, o viés do que realmente eles queriam com essa revolução, né. A população parou de apoiá-los. E aí, o Robespierre morreu, como eu já falei, tá? E aí, com o golpe político dado pelos girondinos, chamado como Nove Thermidor, tá? Vai ser o fim da fase mais radical da Revolução. E agora, então, os girondinos vão subir ao poder, que se representa a alta burguesia. Então, a parte mais radical vai ficar para trás e os girondinos irão assumir o poder. Os girondinos eram a parte menos radical, mas também era que menos se preocupava com o interesse da população. Eles se preocupavam apenas com a vontade deles mesmos, da alta burguesia, de ficarem cada vez mais ricos, né? Então eles aboliram algumas leis que tinham sido criadas anteriormente pelos jacobinos, começaram a perseguir os jacobinos, porque diziam que eles eram perigosos, né? E causavam ameaça à segurança de toda a nação. Então eles começam a ser perseguidos e elaboram uma nova constituição. Que pudesse privilegiar, então, essa alta burguesia. Estabelecer o voto censitário, né? Você lembra o que é o voto censitário? É o voto conforme a renda, então só os ricos que poderiam votar, né? E aí eles decidiram, então, formar o diretório, que era composto por 5 membros da alta burguesia, que deveriam, então, governar, né? Porque eles percebem que os jacobinos e girondinos não estão dando conta de governar como deveriam, né? E os girondinos tentam procurar uma pessoa que pudesse tomar o poder, né? Que pudesse governar no lugar deles, que fosse o ícone do poder. E quem que eles vão encontrar? Napoleão Bonaparte. Era um jovem, líder oficial do exército francês, muito garotinho, né? Pode dizer, um jovem ainda, mas que já se destacava como sendo uma pessoa bastante corajosa, né? Então, através do golpe 18 de Brumário, vai ser o período napoleônico. Então, toda essa revolução francesa para tirar o rei do poder, vão perceber que esses que lutaram não foram capazes de continuar governando e escolheram, então, um camarada chamado Napoleão Bonaparte para governar. Qual que é a vantagem? A parte é uma vantagem, ele vai governar de acordo com as ideias da burguesia. Essa foi a nossa aula de hoje, um forte abraço e até a próxima!